É importante essa fase de aquecimento porque você tem que pensar que o atleta já aqueceu a argola há muito tempo, né? No outro ginásio, provavelmente, ou mais cedo. Então ele precisa pelo menos ter um primeiro contato com o aparelho antes que ele realize a sua série, diferente das competições de finais por equipe individual geral. As competições por aparelho, elas não precisam desse contato, porque o atleta está no outro ginásio aquecendo exatamente o aparelho que ele vai competir. Aí o Sasaki conversando com o Renato, provavelmente discutindo sobre as formas de realizar os elementos. A série não é discutida agora, a série já está pronta, é sempre treinada a mesma série, mas eles devem estar discutindo as formas para ele lembrar de marcar bem as posições estáticas, para não ter nenhum tipo de despontuação e poder continuar entre os 4 primeiros colocados. Nesse domingo temos a inauguração da Fonte Nova, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. E nada melhor que o maior clássico local como o primeiro jogo. É Bahia contra a Vitória Bavi. Imperdível nesse domingo às 3h40 da tarde, ao vivo no Sport TV. É o último aparelho do dia desse sábado, primeiro dia de finais da etapa da Copa do Mundo de ginástica, etapa no individual geral em Tóquio, no Japão. Já tivemos os 2 aparelhos de hoje no feminino, agora o terceiro e último no masculino, as argolas, começando com o líder da Copa do Mundo 2012-2013, o alemão Marcel Nguyen, medalhista de prata em Londres no ano passado. Na prova de argolas nós temos posições que geralmente aparecem nas séries, por exemplo essa aí, né, uma maltesa que a gente chama, essa posição deitado nas argolas, o Cristo, que é o mais conhecido de todos. Todos os elementos das argolas de força eles devem marcar pelo menos 2 segundos em cada exercício para que não tenha nenhum tipo de despontuação. Aí o que a gente chama de prancha, né, de pernas afastadas. O giro, a parada de mãos, que também deve ser marcado 2 segundos ao fim desse giro. Os duplos mortais para frente segurando as argolas que levam o nome de Amawaki, seguido de uma Roma ao Cristo, né? Essa posição de estática, que também deve ser marcada por 2 segundos. Um embalo, a parada à força, né? E uma saída em duplo mortal esticado com pirueta. Uma boa série, bem realizada, balançou um pouco as argolas, vai ter uma despontuação, mas conseguiu fazer uma boa série. 14,9 ele teve no solo, 13,7 no cavalo, o alemão Marcel Nguyen. Bandeira da Alemanha, torcida, pelo jeito, fã-clube tem o alemão também em Tóquio, no Japão. É o Marcel que tem uma... Ele é vietnamita, eu acredito que ele não sei se ele é naturalizado ou a família dele é vietnamita. E ele foi treinar na Alemanha, é um atleta vice-campeão olímpico individual geral, né? Apresenta muitas dificuldades, tem uma prova de argolas boas. É importante a gente ressaltar que a prova de argolas teve uma mudança nesse código, né? O Arthur próprio teve que mudar a série olímpica dele para uma série nova, ele teve que adaptar essa série. E porque que acontece? Antes era possível se realizar 4 exercícios de força seguidos, né? O que a gente chama de força é maltesa, Cristo, os embalos ao Cristo, os elementos que terminem em maltesa, qualquer desse tipo. Agora não, só são permitidos 3 desses tipos de exercícios seguidos. Então, dentre esses exercícios, você necessariamente necessita fazer um elemento de embalo, o que mudou um pouco o prognóstico das séries normalmente que apareciam. Aí 15,025 para o Marcel. 43,675 na soma para ele, Henrique. É uma soma boa agora, não chega a ser uma soma que a gente chama de 45 pontos, que é uma soma que seria uma média de 15 em cada um dos aparelhos, que faria com que o atleta chegasse a um nível muito alto, um nível de final olímpica que o Marcel mesmo pode atingir. Pois é, ele depois de 2 votações, antes dessa nota, dessa soma, a gente não tem como precisar ainda a colocação dele nas argolas, ele era o penúltimo, 6º em 7º, em 7 atletas. É curioso porque ele é o atual vice-campeão olímpico. Agora vai o Oleg, a prova mais forte de argola entre todos esses participantes aí. 11º colocado nas Olimpíadas, uma posição atrás do brasileiro Sérgio Sasaki, que daqui a pouquinho vai se apresentar. O Oleg teve uma evolução muito grande desde a Olimpíada até agora, mostrou séries muito mais difíceis. Aí o embalo à maltesa, muito bem realizado. E o que a gente chama de bate Cristo, né? O Nakayama, era um outro atleta também. Um desloque à frente, seguido dos duplos mortais segurando as argolas, dos Yamawakis, e um Roma Cristo, assim como o Marcel realizou a mesma sequência. Ele ajeitou a mão, vai ter uma despontuação. Ele tem um pequeno balanço de cabos durante toda a prova, né? O que vai fazer com que ele tenha também seja despontuado. Você vê que ele não está perfeitamente parado, as argolas balançam um pouco. E aí a saída em duplo mortal esticado com pirueta.
Outra mudança também é a presença desse colchão nas argolas. Eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas esse colchão não existia anteriormente. As argolas eram simplesmente no colchão de baixo. Só que o que acontecia nas competições, como os ginastas nas argolas acabam aterrissando no mesmo lugar, os colchões acabavam cedendo durante a competição. O que fazia com que, por passar do tempo, tinha que trocar esses colchões, e além do que a chegada era muito dura para os ginastas. Aí agora eles puseram esse colchão, ele é facultativo, né? O atleta pode escolher fazer com o colchão ou não, e para aumentar a segurança do atleta e aumentar também a resistência do aparelho. Oleg Verniaev da Ucrânia já se apresentou no salto com 14,5 de nota, 15,250. Ele teve, na verdade, no cavalo a melhor nota, o representante da Ucrânia. Está na segunda colocação no geral, até aqui depois de 2 rotações. É a Copa do Mundo de Tóquio no Japão, Copa do Mundo de Ginástica no individual geral. 5ª e última etapa. São 6 aparelhos, 3 no sábado, os últimos 3 no domingo. Vale a soma das notas em cada um dos aparelhos. No total, quem tiver a maior nota, a maior soma, vence a etapa e leva 50 pontos. E quem tiver participado de 3 das 5 etapas pode tentar o título da temporada no individual geral. 15,275, vem arrebentando depois de uma participação discreta no solo, o representante ucraniano. Está liderando com 45,025. O Henrique falava dessa meta, né, dos 45, ele é o primeiro a alcançar. A gente tem uma noção, né? O Ushimura é um atleta que consegue alcançar no terceiro aparelho uma média acima dos 47 pontos. O que mostra que ele tem realmente uma distância. Se ele acerta, tanto que na final olímpica ele cometeu um erro, na final individual geral, e assim ainda foi campeão, né? É realmente um fenômeno da ginástica, o Ushimura. E está aí o Kato na missão de representar ele pela ausência do Ushimura devido a algumas lesões. Tomara que ele faça uma boa série. Você vê, o Kato não utiliza o colchão que o atleta anterior utilizou. Ele preferiu tirar o colchão. O colchão está aqui atrás. Daqui a pouquinho teremos Sérgio Sazak. Depois o Gonzalez, que está liderando na soma de 2 aparelhos. E o brasileiro Sérgio Sazak. Aí você viu um Cristo numa posição diferente, né? Uma posição de esquadro alto, que a gente chama, onde o atleta coloca as pernas próximas ao rosto. Ele tem um valor maior. Há um embalo ao Cristo invertido, que é uma outra posição estática que existe nas argolas. E é o mesmo exercício, só que agora é realizado com embalo de frente. Um giro, a parada de mãos. Seguido de um giro, também a parada de mãos, mas agora de costas. Use Yamawakis, que são esses duplos mortais segurando as argolas. Seguido de uma Roma e um Cristo. Roma é esse mortal, né? Que a gente chama nas argolas. Você vê que essa sequência foi muito usada. Os 3 ginastas até agora realizaram a mesma sequência. Uma subida a parada de mãos, um pouquinho de balanço, as argolas podiam estar um pouco mais viradas. E uma saída em duplo mortal com dupla pirueta. Você vê que tem uma diferença, né? Que são atletas que são especialistas em individual geral, de quando você assiste uma final por aparelho de argolas, que você não vê nenhum tipo de balanço das argolas. Você vê a prova de argolas do Arthur Zanetti, ele começa e termina a prova sem balançar o cabo em nenhum momento. E você tem as finais por aparelho, são muito mais específicas, né? Você vê que os atletas são muito mais preparados. Você quase não vê passos na chegada, como você vê na competição individual geral, onde o atleta tem que se preocupar com 6 aparelhos. Então é uma competição mais difícil, né? Mais completa. E nas provas que são de especialidade, não, você vê que os atletas buscam cravar as saídas, porque 1/10 vai fazer toda a diferença, né? Para uma medalha ou para você ficar fora do pódio. Claro, verdade. 45,025. Você vê a extensão da nota, o detalhamento da nota. É o maior resultado, a melhor soma até aqui de Oleg Verniaev. O líder até o aparelho anterior vai se apresentar já já. São 7 finalistas, não 8, como no feminino, porque a gente teve uma desistência em cima da hora, sem possibilidade de reposição. No caso do americano Daniel Leyva. Então, dos 7, quando a gente chega aproximadamente à metade, no caso desses 7, depois de 3, é aberta também mais uma fase, mais uma sessão para aquecimento. Daqui a alguns minutos, a gente recomeça do 4º em diante, já com a presença de Sérgio Sazak, para a gente fechar o primeiro dos 2 dias da etapa de Tóquio, no Japão, no encerramento da Copa do Mundo de Ginástica no individual geral. 14,675 a nota dele, nota de Ryohei Kato, na soma 44,3, está ocupando a 2ª colocação, mas faltam ainda mais 4 ginastas. Agora você vê aí ele usando um cabo para conseguir parar o balanço das argolas, né? E aí o atleta vai fazer o seu aquecimento. Esse é o outro japonês que está em cima do aparelho. Tanaka, você vê que o aquecimento é muito mais solto, né, do que na hora. Ele bota os pés no cabo das argolas, o que não é permitido, né, durante a competição.
Mas esse aquecimento não é para ele passar os exercícios, é mais para o corpo dele entender que ele está nas argolas, entendeu? Que vai usar uma força diferente do cavalo, né? Porque na ginástica tem isso, cada aparelho utiliza de uma musculatura do corpo. Então você no solo você vai usar muito das pernas, muito da velocidade, mas no cavalo você vai precisar de uma precisão muito maior. Então você tem que adaptar o seu corpo e a sua mente novamente, né, para essa rotação de aparelhos. Nisso também o aquecimento ajuda muito o atleta. Galvão Bueno continua comemorando os 10 anos do Bem Amigos e segunda-feira agora recebe Alexandre Pato, do Corinthians, para uma conversa sobre seleção, Libertadores e Corinthians, claro. No musical, mais uma dupla de craques, Zezé de Camargo e Luciano. Não perca, Bem Amigos, segunda-feira às 9h ao vivo no canal Campeão. Agora aí o atleta espanhol, ele vai para o aparelho mais fraco dele, vamos ver se ele vai conseguir se manter na primeira colocação. Não é o aparelho de destaque dele, mas quem sabe, se ele fizer uma boa apresentação, fica ainda em primeiro lugar. No solo e no cavalo não teve as melhores notas, mas pela regularidade, é isso que vale no individual geral, na soma ele está liderando. O 9º colocado em Londres no individual geral, Fabian González, da Espanha. O embalo prancha aí, que não está numa posição perfeita, ele estava com o quadril um pouco elevado. Aí um giro à parada de mãos, um pequeno desequilíbrio. Outro giro à parada de mãos, você vê que esse atleta tem uma dificuldade muito maior nesse exercício do que os outros. Ele é maior, ele é mais alto, que dificulta um pouco o exercício dele. Aí um elemento que tem um valor de dificuldade B, uma subida à força com os braços flexionados, vai ter um limite de pontuação, ele não está perfeito na parada de mãos. Um giro e a saída em duplo mortal com dupla pirueta cravado. É uma série que não teve queda, não teve um erro muito grande, mas que não é uma série boa comparada com os outros aparelhos dele. Você vê que é um aparelho dele bem abaixo dos outros. E eu acredito que essa série faça com que ele saia da liderança assim, porque é bem abaixo do nível das outras provas que ele apresentou até agora. Liderança até aqui de Verniaev, da Ucrânia, com 45.025. Mais um pouco da participação, da apresentação nas argolas de Fabian González, da Espanha. O próximo é o brasileiro Sérgio Sasaki. Ele realizou ali um embalo prancha em que o quadril dele estava muito alto, né? O quadril dele tinha que estar na linha dos ombros e estava bem acima, o que pode fazer com que os árbitros até não considerem esse elemento. E se eles não considerarem esse elemento, o atleta não vai ter a exigência da prova, né? Que é um embalo à força. Você tem que fazer um movimento de embalo e parar na posição estática por 2 segundos. Mas se esse elemento não for validado, ele não vai cumprir a exigência. Então ele já vai partir de meio ponto a menos, por não ter essa exigência. Então pode ser que complique bem a nota dele. Vamos esperar para ver se os árbitros consideraram ou não esse embalo à prancha. Falando em regularidade, no solo ele teve 15 pontos, no cavalo 14.85, chegando quase a 30 e assumindo a liderança depois de 2 aparelhos. Conversa com seu treinador, vive a expectativa ali da divulgação da nota. O último atleta antes de Sérgio Sasaki. Depois dele são mais 3, o brasileiro e mais 2. Está terminando esse primeiro dia, o sábado, da Copa do Mundo de Tóquio, no Japão, de ginástica no individual geral. Afinal, o último dia de final no domingo, a gente mostra de domingo para segunda no Sport TV 2 a partir de 1 da manhã. 13.9, a pior nota dele. Portanto, ele sai da liderança. 43.750. Está na terceira colocação. Só confirmando ao Sérgio Sasaki mais um apenas. Não, na verdade são mais 2. Ele, o Tanaka e o Purvis. Sérgio Sasaki, do Brasil. 15.1 no solo, 14.3 no cavalo, está na 4ª colocação entre os 7 finalistas. Diferentemente dos outros aparelhos, né, na argola nós tivemos só 3 aquecendo no primeiro rodízio e vão ter 4 no segundo rodízio. Aí o Sasaki começando a prova, o Renato botou ele nas argolas. Toda sorte para o brasileiro. Uma entrada deslocada. Está se preparando aí para o primeiro exercício. O embalo à maltesa. Podia ter ficado um pouquinho mais nesse exercício, mas... E aí um keep maltesa. Agora um embalo à parada de mãos. Seguido de 2 Yamawakis, que são os duplos mortais para frente, e o embalo à prancha. Você vê que o embalo à prancha do Sérgio tem uma posição bem melhor que a do Gonçalves. Aí um pequeno desvio de direção. Ele já vai se preparando para a saída. Em duplo mortal com dupla pirueta, um pequeno passo. Uma boa série, podia ter sido um pouco mais
constante nos exercícios de força, ficado mais tempo, vai ter uma despontuação por isso. A argola não é um aparelho mais forte do Sasaki, mas ele conseguiu realizar uma boa série. No último ano, o Sérgio ficou muito tempo sem treinar a prova de argolas porque ele teve um problema sério no ombro, em que ele precisou não fazer argolas, porque argolas realmente é um aparelho que exige mais dos ombros do atleta. E ele, muitas vezes, por exemplo, o Daniel Leiva, podia estar conseguindo competir todos os aparelhos, mas não estava conseguindo competir as argolas. Então, para ele não é interessante participar dessa competição. Sim. Porque as argolas exigem realmente muito dos ombros. Você vê que os ombros ficam praticamente deslocados a todo momento. Ele passa por posições embaixo, você vê a explosão e a finalização dos elementos são todas nos ombros, o que acaba forçando muito. E o Sérgio teve uma lesão séria no ombro e teve que ficar muito tempo sem treinar as argolas. E agora que ele está voltando a treinar e melhorando esse aparelho. De novo para você a participação do brasileiro, momento, a preparação para a saída. Sasaki já participou no solo, no cavalo, agora nas argolas. Chegou a ficar na segunda colocação, caiu para a quarta colocação. São 7 participantes, 14.375, a segunda melhor nota dele. A pior foi no cavalo, depois no solo com 15.150. Está na terceira colocação com 43.825. Ele ultrapassa o espanhol. Como eu havia dito, não é uma série muito boa do espanhol de argola, que conseguiu que o Sasaki acabando de ultrapassar ele. Mas ainda temos a presença do Purvis aí, que é um atleta muito forte e que pode fazer uma série muito boa também. Agora o penúltimo a se apresentar, Kazuhito Tanaka do Japão. Depois será a vez do britânico Purvis. Sexto colocado nas Olimpíadas de Londres no individual geral. Um dos 6 finalistas em Londres no individual geral a participar dessa etapa de encerramento da Copa do Mundo no individual geral, a etapa de Tóquio no Japão. É o primeiro dia. O segundo dia a gente mostra em VT de domingo para segunda no Sport TV 2 à 1 da manhã. A gente tem o Oleg na primeira colocação até agora, seguido do Kato. Vamos ver a apresentação do Tanaka. Aí um embalo maltesa, muito bem realizado. Seguido de um Nakayama, também muito bem realizado até agora. Os duplos mortais para frente segurando as argolas, seguido de um embalo à força, um pequeno desvio e um balanço de cabos. É possível notar, né? Aí um elemento que não é muito utilizado, um Gudzok, que a gente chama que são os duplos mortais, mas agora para trás. E a saída em triplo mortal, mas ele acabou sofrendo uma queda aí. Podia ter se machucado com essa queda, acabou terminando batendo o rosto na saída, faltou rotação, precisava um pouco mais de força. Foi como eu disse anteriormente, né? O início do ciclo é complicado porque os atletas muitas vezes não têm resistência no final da série. E essa saída é muito difícil, não é quase vista, um triplo mortal de saída tem um valor muito alto. Você vê ali que ele machucou o rosto, acabou batendo o rosto na saída. Mas eu também acredito que ele tenha escorregado um pouco a mão. Tá vendo que ele tá passando a mão na calça? Eu acho que a mão dele ainda escorregou quando ele estava realizando a saída. Mas uma série muito boa. Você vê, como eu citei no cavalo, né? O Tanaka teve outra queda. Ele é um atleta que é muito bom, mas que apresenta diversas quedas em diversas competições e acaba não conseguindo se colocar como um dos principais ginastas do mundo por isso. Mas ele é capaz de estar entre os 5 melhores sempre, com certeza. Precisa mais firmar as séries. Você vê os braços dele muito estendidos, a posição do corpo muito perfeita. Ele quase não flexiona as pernas, ele vai a parada de mãos com os braços, ó. Tá vendo? Sem nenhum tipo de flexão. Aí ele faz 1, 2, no terceiro mortal a mão dele escorrega da calça. Ele acaba sofrendo uma queda que podia ter sido pior, ainda bem que não aconteceu nada com ele. Deve ver uma batida forte com o rosto no chão. De novo no super slow, momento da saída, as tentativas de mortais do japonês Kazuhito Tanaka. Finalista em Londres no ano passado. No momento da queda dele. Com isso, vai ficar atrás do brasileiro Sérgio Sasaki. Sasaki faltando um representante, o britânico Daniel Purvis, está na terceira colocação. A nota 14.125. Agora a gente vai ver a soma dos 3 aparelhos dele. Tá vendo ali se teve algum corte? Está na sexta colocação com 42.8. Você vê que 42.8, somando as duas quedas dele, daria 44.8, né? O que faria com que ele ficasse... líder.
Agora Daniel Purvis, no primeiro aparelho, no solo, ele foi melhor. No segundo, a nota caiu 14.175. Ele tenta melhorar a sua posição. É o último a se apresentar nesse sábado, no primeiro dia da etapa do Japão, da Copa do Mundo de Ginástica. O Brasil está na terceira colocação no masculino com Sérgio Sasaki depois de 3 aparelhos. Já representou 2 elementos de força muito bem realizados. Aí novamente um pequeno balanço de cabos. Yamawaki, seguido de um embalo à prancha. Ele uniu as pernas e agora ele realizou uma prancha de pernas unidas, que tem um valor um pouco mais alto do que a de pernas afastadas. Um embalo à parada de mãos. Um Yamawaki, que é o duplo mortal para frente com as argolas. Embalo à parada. Um giro gigante, ele se prepara para sair. Um duplo mortal grupado com dupla pirueta. É uma série boa. Não, acredito que não chegue aos 15 pontos, mas que faça com que ele se localize ali entre os 3 primeiros colocados e deixe o Sasaki na 4ª colocação, porque foi uma série bem realizada. Mas não vai chegar à liderança, não. Provavelmente a liderança vai continuar com o Oleg. Que a gente viu ali, né? Oleg Verniaiev, ucraniano, na soma 45.025, o único acima de 45. Aí o momento, digamos assim, de fair play, de confraternização, todo o respeito entre os ginastas, os 7 finalistas da Copa do Mundo, dessa etapa do Japão. De novo, a participação do britânico Daniel Purvis. Aí também outro ginasta que realizou um elemento com os braços bem estendidos, como pede o código de pontuação. Um embalo à prancha. Aí ele flexionou um pouco os braços. Isso vai ter uma despontuação também do código de pontuação, porque isso deveria ser com os braços bem esticados. Um Yamawaki, seguido de um embalo à parada de mãos. Ele terminou de uma forma bem estática, um pequeno balanço. Aí o giro para ele ganhar velocidade para a saída. E o duplo mortal com dupla pirueta. Aí ele podia estar um pouco mais na posição grupada, né, com as pernas um pouco mais unidas e a coxa mais próxima do tronco, para definir mais a posição grupada. Você vê que é um pouco aberto, né, esse duplo. E o código pede que as posições sejam muito definidas, né? O esticado seja esticado, o grupado, que é essa posição que a gente viu, seja bem grupada, e o carpado também. Você vê, o Purvis teve 14.750. Com 44.1 na soma, ficando na terceira colocação, ficando na frente do brasileiro Sérgio Sasaki. De fato, Oleg Verniaiev no primeiro dia dos 2 dias de finais, depois de 3 dos 6 aparelhos com 45.025, está ele, o ucraniano 11º colocado em Londres, é o líder até aqui dessa etapa do Japão, a última etapa da Copa do Mundo de Ginástica no individual geral. No feminino, depois desse primeiro dia, com os aparelhos salto e barras paralelas, a líder é Peyton Earns, dos Estados Unidos. No masculino, como a gente vai ver agora, esse daí está na terceira colocação, Purvis. Na primeira colocação, Oleg Verniaiev e o brasileiro Sérgio Sasaki, como a gente vai ver agora, todos reunidos ali para foto protocolar depois desse primeiro dia. Sérgio Sasaki, que chegou